Bom dia, caros alunos. Iniciamos mais um encontro com a história. Vimos no primeiro momento a Primeira Guerra Mundial, depois entramos na Revolução Russa e agora nesse assunto novo a gente vai ter de voltar um pouco lá na Primeira Guerra Mundial para a gente entender que a gente vai falar um pouco sobre a Grande Depressão ou a crise de 1929, que foi fortemente uma recessão econômica que atingiu o capitalismo internacional no final da década de 1920, que marcou também a decadência do liberalismo econômico, ou seja, naquele momento teve como causa a superprodução e a especulação financeira. Começou a Grande Depressão. Então, para a gente entender um pouco, como eu falei, a gente vai ter que voltar um pouco da Primeira Guerra Mundial, que causou, né, nos Estados Unidos, depois, né, a entrada dele como grande potência mundial e depois a decorrência que levou a essa grande depressão. Então, a expansão econômica dos Estados Unidos, ou seja, os anos felizes, né, que também conhecidos nos Estados Unidos. Esses anos felizes foram o seguinte: nos Estados Unidos, essa expansão de meios de comunicação em massa, como rádio, cinema, né, beneficiou grande prosperidade econômica do país após a Primeira Guerra Mundial, como falei. Como realmente com o conflito que não foi travado no seu território econômico americano, ele não sofreu danos decorrentes realmente os combates. Além disso, a guerra debilitou grandes partes da potência industrial europeu, permitindo assim que os Estados Unidos, né, se tornasse o principal exportador de mercadoria de todo o mundo, responsável de 30% da produção mundial naquele momento. Ao contrário dos Estados Unidos, a Europa saiu da Primeira Guerra Mundial economicamente abalada. O desemprego cresceu, a inflação galopou, a desvalorização da moeda nacional, especialmente no marco alemão, causando assim empobrecimento da população. O que os países europeus fizeram? Começaram a ter interesse de recuperar as suas economias. Os países começaram, europeu, a adotar medidas para proteger, estimular, né, as indústrias e restringir as importações. Limite do crescimento econômico, 1920. A partir dos meados de 1920, as medidas protecionistas dos países europeus começaram a fazer o quê? Enfrentaram a economia dos Estados Unidos, que passou a apresentar uma queda significativa do volume de exportações para a Europa. A essa dificuldade extrema, somava assim inteiramente os baixos salários pagos aos trabalhadores americanos e a queda dos preços de produtos agropecuários causada pela redução do consumo. Com essa retração, as mercadorias externas e internas da economia dos Estados Unidos estavam diante de uma dificuldade chamada subprodução, levando assim, a partir de 1925, o crescimento econômico dos Estados Unidos começou a restringir. Simultaneamente, o governo fez o quê? E os bancos começaram a oferecer créditos, né, para tentar estimular a produção e elevar o consumo, ou seja, ampliar sua especulação da bolsa de valor. Então, a bolsa de valores começaram a ser especulada por conta dessa questão bem que eles começaram a encontrar dificuldade de conseguir, né, desenvolver sua economia nesse primeiro momento. Entrando no segundo momento, que chamava o mercado de ações, ou seja, a bolsa de valores e o bom especulativo. Esse bom especulativo é o mercado de ações. A ação é um documento que representa a propriedade de uma empresa, de uma parte de um patrimônio de uma empresa, e a empresa vai negociar essas ações que chama na bolsa, vai na bolsa de valores. Com isso, o investidor, ou seja, o acionista, adquire ações de uma empresa de capital aberto por preço baixo. Aí vai levar em dois dilemas. Primeiro, com o aumento dos lucros da empresa, suas ações valorizam-se caso a venda dessas ações seja realmente no momento do investidor terá lucro. Se os lucros dessa empresa diminuem e o preço das suas ações cai, caso venda suas ações nesse momento, o investidor vai ter o quê? Prejuízo. A partir desse resultado, a maior parte dessas empresas ficou muito endividada por realmente produzir muito e vender pouco. Enquanto os preços das ações não paravam de subir, criou-se assim uma situação contraditória que cedo ou tarde levaria ao colapso por um lado e o investimento crescia valorizando rapidamente o preço das ações. Por outro lado, muitas empresas representavam o quê? Ações que estavam levando elas na beira da falência. Entrando no terceiro momento da Grande Depressão, ou seja, crise de 1929, né? A queda da Bolsa de Nova York. O que seria essa queda da Bolsa de Nova York? Então, em outubro de 1929, o governo dos Estados Unidos
elevou acima 10% da taxa de juros cobrada sobre as operações de crédito para o investimento de mercado financeiro. A esperança em que o capital valorizasse, fluísse para o setor de produção, né, ou seja, produtivo, e a partir dessas medidas, porém, contribuísse e difundisse contribuísse para difundir a desconfiança do lucro fácil da especulação. Essa questão financeira produzido era uma verdadeira, realmente, corrida dos acionistas para vender essas ações. No primeiro dia, o pânico ocorreu 24 de outubro, quando 12 milhões foram realmente colocados à venda. Então, 12 milhões de ações foram colocadas à venda e a partir daí, sem realmente compradores para essas ações, ocorreu o quê? A queda acelerada dos preços. A partir daí começou daí a falência de milhares de investidores. A notícia começou a se espalhar, agravando a situação mais ainda. No dia 29 ocorreu o quê? O crash, que é o grande crash, chamada queda da Bolsa de Valores de Nova York. Né? Com essa queda da Bolsa de Nova York, tivemos a crise do sistema capitalista. Como eu falei lá no início, te lembra? A crise do sistema capitalista internacional e a decadência do liberalismo econômico. Os efeitos mundiais da crise e o impacto dessa crise na América Latina também. Primeiros efeitos. A partir dos Estados Unidos, os trabalhadores foram o quê? Mais afetados pela crise de 1929. Em quatro anos, a população sofreu desempregos. A partir daí, saltou de 400 mil para 16 milhões, as quais realmente perderam conta do sistema de previdenciário social, se lançando assim à miséria. Esses efeitos da crise, né, se estenderam, por maior parte, no mundo capitalista, até na década de 1930. E os países da Europa Ocidental foram o que mais realmente sentiram esses impactos. E os Estados Unidos não só realmente contava com um empréstimo que fazia de alguns desses países, como também cobrava as dívidas, né, contratadas para eles, prejudicadas pelas suas fragilidades econômicas pós-guerra. Você lembra da Primeira Guerra Mundial, que os países da Europa, né, ocidental sofreram muito impacto sobre a Primeira Guerra Mundial. Foram os que mais realmente foram debilitados. E aí os Estados Unidos emprestando dinheiro, que foi o que ganhou mais na Primeira Guerra Mundial, né, os Estados Unidos, com esses empréstimos que ele estava tentando recuperar sua economia para essa grande crise. Com esses impactos, o país da América Latina também foram gravemente afetados pela Grande Depressão. A Argentina e o Brasil, por exemplo, tinham suas economias baseadas na exportação de gêneros primários, como trigo, carne, né, bovina e o café, que você sabe que o Brasil naquela época é um grande produtor de café. Além disso, parte importante do capital investido nesses países, né, era de origem estrangeira, principalmente dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha e França. Com a expansão da crise, né, e a drástica redução de importações da América e da Europa, e esses preços de gêneros primários começaram a cair, formando assim uma abertura, prejudicando economicamente os países latino-americanos. Além disso, né, diante dessa crise, os investidores estrangeiros diminuíram drasticamente o volume dos capitais aplicados na América Latina, porque não está tendo retorno com esses investimentos. Com isso tudo, o que os Estados Unidos fez? Né? Surgiu, né, Rose e o seu plano New Deal. O plano New Deal, em 1933, o democrata Frank Roosevelt, né, assumiu a presidência dos Estados Unidos, né, eleito como promessa de recuperar a economia ainda abalada pela crise de 1929. No comando do país, em cerca de 16 milhões de desempregados, o novo presidente fez o quê? Adotou, né, ambiciosamente um programa para combater a crise, que ficou conhecido como New Deal. Esse New Deal significa novo acordo. A base desse programa era para que abandonasse o liberalismo, que eu falei para vocês que foi a decadência do liberalismo econômico, e a adoção de uma política de investimento direta, né, dos estados na condução da economia.
E a partir dessa condução da economia, essas medidas foram realmente vistas como única saída para que combater a especulação e os efeitos drasticamente da política de livre mercado adotado até realmente então aquele momento. Essa política de bem-estar social também teve grandes avanços na aprovação direta de direitos de greve, a liberdade sindical e também da ampliação de investimentos relacionados, né, à seguridade social. A partir daí, essa linha de atuação do New Deal, né, que esse programa democrata de Roosevelt, né, atingiu grande parte da proposta economista britânico, né, e também começou a defender o papel de regulador do Estado, da economia, evitando reduzir, né, os efeitos daquela crise de 1929, né, tanto na agricultura, na indústria e no emprego, né? Então, esse plano realmente adotado pelo presidente naquele momento, que era Roosevelt, que assumiu em 1933, era resgatar, né, a economia americana e trazer novamente os Estados Unidos para aqueles anos felizes, para que ele pudesse realmente se desenvolver, né, economicamente, voltando ao mercado de disputa, né, industrial. Bem aqui está o mapa, né, falando sobre a crise, né, um mapa conceitual, e fique em paz. Até a próxima.